Agora sobre a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil e a futura viagem de Lula aos Estados Unidos, prevista para o início de fevereiro. A gente conversa agora com o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Embaixador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan e boa noite. Embaixador, só confira para nós, por gentileza, se o áudio do senhor está aberto, porque a gente não está conseguindo ouvi-lo. Dá uma olhadinha para nós, por gentileza. Agora está. Agora está aberto, agora estamos ouvindo. Boa noite mais uma vez. Eu já vou primeiro, direto ao ponto, fazendo a pergunta para o senhor, então. Sobre essa viagem de hoje, esse encontro bilateral entre o governo brasileiro e o chanceler alemão. Vários tópicos foram tratados. Os principais é esse potencial acordo entre blocos econômicos, Mercosul e União Europeia, uma grande defesa do governo federal, o destravamento do Fundo Amazônia, claro, envolvendo todas as questões ambientais em torno dessa questão. Queria uma avaliação do senhor em relação a esse encontro, se esses principais tópicos tiveram avanços nesse encontro? Olha, eu acho que foi muito importante essa primeira visita, de um alto dirigente europeu, O Scholz é um dos líderes da Europa, tem uma participação importante nessas negociações de unidade europeia contra a Ucrânia e a Alemanha é um país favorável ao avanço e a concretização do acordo com o Mercosul. Então, e sobretudo, como você acentuou, a Alemanha faz parte do Fundo da Amazônia, junto com a Noruega, e ela anunciou hoje um substancial apoio financeiro ao Brasil para evitar o desmatamento, para coibir esses ilícitos todos na Amazônia. Eu acho que foi muito importante a visita e os resultados são positivos para o Brasil. Já que o senhor mencionou essa parte que tange a preservação do meio ambiente, essa preocupação com a agenda verde, de que maneira o senhor enxerga, observa e avalia esse interesse internacional em pautas ligadas a meio ambiente e sustentabilidade? O Brasil pode, de certa maneira, capitalizar isso de uma maneira diferente? Antes disso, eu só gostaria de dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em uma entrevista especial com o ex-embaixador do Brasil em Washington, o diplomata Rubens Barbosa, repercutindo justamente esse encontro entre Olaf Scholz, chanceler alemão, com o presidente da República, Lula, no dia de hoje. Retomando a minha pergunta, embaixador, queria uma rápida avaliação do senhor desse interesse de muitos países, sobretudo europeus, nas pautas ambientais e de sustentabilidade aqui do Brasil. De que maneira é possível trabalhar isso? Pensando também em economia verde, pensando em trabalhar questões ligadas à Amazônia e aos principais biomas aqui do país. Olha, o clima e a mudança do clima e o meio ambiente estão hoje incluídos como um tema global. Você não pode negar isso, Você teve todos esses fenômenos climáticos que afetaram a própria Alemanha, outros países, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, todo dia você tem notícias dessa magnitude. Isso fez com que o tema se tornasse uma grande preocupação global. E o Brasil ficou muito focalizado porque a Amazônia, no meio científico, é considerado um fator muito importante. Quer dizer, as florestas tropicais da África Central, da Indonésia e do Brasil são focos de preocupação por causa da emissão do gás carbono e da tendência da redução dessas emissões para poder manter o clima da Terra não crescendo como está crescendo esses últimos anos. Com as políticas que nós tivemos nos últimos 4 anos em relação à Amazônia, na minha opinião, muito negativas, quanto ao controle dos ilícitos que existem na Amazônia, porque não se trata de uma ingerência externa de potências estrangeiras sobre o meio ambiente aqui no Brasil. Não, sobre políticas brasileiras. O que eles estão pedindo é que o Brasil cumpra a legislação interna,
que proíbe o desmatamento, que proíbe o garimpo ilegal, que proíbe o garimpo nas terras indígenas, que proíbe os incêndios na Amazônia. Isso é o que eles estão pedindo. E o Brasil, como não estava pedindo, como não estava respondendo positivamente, entrou na faixa negativa, né, de grandes críticas, com corte do Fundo Amazônico, uma série de medidas, inclusive com a paralisação do acordo Mercosul-União Europeia. Com a mudança de posição agora no novo governo, houve reação imediata. A Alemanha, o primeiro-ministro da Alemanha veio, apresentou essas propostas todas. Agora o Brasil vai ter que apresentar resultados, quer dizer, vai ter que mostrar a redução do desmatamento, a redução dos incêndios, a eliminação do garimpo ilegal. Quer dizer, eu acho que isso é um item que está na agenda e o Brasil agora pode capitalizar muito com isso e reestabelecer a sua credibilidade que tinha sido perdida pela política do governo anterior. Agora, dando continuidade, embaixador, a essas viagens internacionais prevista para o dia 10 de fevereiro, para o comecinho de fevereiro, a próxima viagem do presidente Lula, que será aos Estados Unidos. Há essa previsão de um encontro já agendado com o presidente norte-americano Joe Biden para tratar de vários assuntos também. Na opinião do senhor, embaixador, quais seriam as pautas mais importantes a serem tratadas nesse encontro entre os dois? Olha, no dia 10 de fevereiro, quando o presidente Lula estará com o presidente Biden em Washington, eu acho que há dois temas que vão estar muito presentes. O primeiro é o meio ambiente, né, e a mudança de clima, que é um tema central da preocupação dos Estados Unidos na política interna e na política internacional. E o Brasil agora vai ter o que apresentar, vai ter o que dizer, né? E o segundo, como nós vimos hoje pela entrevista do presidente Lula, o segundo deve ser a crise internacional da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente Lula anunciou hoje, eu não sabia disso, ele falou publicamente pela primeira vez, ele está conversando com os chefes de Estado, disse que falou com Macron, falou agora com o alemão. Ele está propondo a criação de um grupo para justamente tentar terminar a guerra e avançar um projeto de paz. Eu acho que é uma situação muito delicada, eu acho que vai encontrar alguma resistência lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são os principais, né, fornecedores de armamentos para a Ucrânia contra a Rússia. Eu acho que há outros assuntos também, a relação bilateral, né, no comércio, a expansão das exportações brasileiras, há um acordo, né, de facilitação de comércio que está sendo implementado. Então há uma agenda muito ampla, mas eu acho que esses dois são os temas que vão prevalecer na conversa com o presidente Biden. Pois então, eu peço licença só para trazer um destaque para a nossa audiência, mas que poderá colaborar com a nossa conversa aqui, embaixador, porque o governo dos Estados Unidos consentiu que Maria Luísa Ribeiro Viotti seja nomeada como embaixadora plenipotenciária do Brasil no país. Ela foi representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Foi embaixadora em Berlim, subsecretária-geral da Ásia e do Pacífico e também chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas. A designação da embaixadora vai ser submetida à apreciação do Senado Federal. Eu queria pedir a avaliação do senhor acerca dessa indicação. Uma mulher como embaixadora nos Estados Unidos. Qual a representatividade disso? Conhece a Maria Luísa? Eu conheço a Maria Luísa há muito tempo, ela é muito séria, muito competente, foi uma eficiente chefe de gabinete do secretário-geral da ONU, foi embaixadora junto às Nações Unidas, foi embaixadora na Alemanha. Ela tem peso político para poder ocupar essa função que eu, há 20 anos atrás, exerci e sei que é uma posição muito importante para o governo brasileiro. E nós vamos ter uma situação única, né, na história
da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Nós vamos ter uma embaixadora americana no Brasil e uma embaixadora brasileira nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo nos Estados Unidos, não é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo aqui nos Estados Unidos, já houve 2 outras embaixadoras americanas aqui, mas pela primeira vez nós vamos ter, coincidindo, né, uma embaixadora, uma mulher no Brasil e uma mulher nos Estados Unidos representando os seus respectivos países. Vai ser uma experiência muito importante. Agora, embaixador, vamos voltar as nossas atenções para questões internas aqui do Brasil. O senhor, como presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp, quero tratar um pouquinho dessa questão, falando de economia. Eu fui, agora não sou mais. Mas o senhor é conselheiro ainda? Não, eu não tenho mais função lá na Fiesp. Eu saí em dezembro do ano passado. Mas ainda assim, pela importância que tem a entidade, pelo trabalho que o senhor já realizou junto à entidade, eu quero ouvir sobre um aspecto econômico, a análise do senhor, porque hoje houve mais uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os empresários da entidade. Ele reforçou nessa reunião a importância da reforma tributária, que está sendo tratada como prioridade pelo governo, a definição de uma nova âncora fiscal, tudo isso nos primeiros 6 meses de governo, e também a necessidade e a atenção empenhada dada à ampliação da oferta de crédito. Pela experiência que o senhor tem junto a esses empresários, são sinalizações importantes que vão ajudar a aquecer a economia e a promover aquela desindustrialização tão esperada aqui no país? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a política do governo, a política na Fiesp, é dar prioridade à reindustrialização. Quer dizer, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização precoce. Nos últimos 20, 30 anos, a indústria perdeu um grande espaço no PIB brasileiro, né? Saiu de 27%, 28% para 11%, e hoje a gente sabe que o motor da economia brasileira é o agronegócio. Quer dizer, mas a indústria é que dá emprego, que dá tecnologia também em várias áreas. Então, eu acho que a saída do ministro da Fazenda, a Fiesp, é um sinal da importância que eles dão à participação dos empresários nesse esforço do governo de ajudar a reindustrialização. Cabe aos empresários ter uma atitude moderna também, uma atitude atualizada sobre o seu papel, né, junto ao Congresso, junto ao governo, para melhorar a competitividade, para descobrir setores estratégicos para que esses créditos sejam passados a áreas dinâmicas, a áreas de alto valor tecnológico em todos os setores, para que a reindustrialização seja um fato, aumentando o número de empregos aqui no Brasil e aumentando a capacidade da indústria absorver o 5G, daqui a pouco a inteligência artificial, e gerar empregos que nós estamos necessitando. Eu acho que foi muito importante essa ida lá e é muito importante também que tenha havido uma pacificação no âmbito da Fiesp para que a Fiesp possa atuar positivamente na linha da reindustrialização do país. Pois bem, gostaria de agradecer-lhe. Conversamos agora com o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Embaixador, obrigada pela entrevista que analisou tantos aspectos. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, até a próxima.